O fim do mundo tem uma data marcada? Guerras, epidemias, desequilíbrio da natureza e crises sociais fazem muitos se questionarem sobre a data da validade deste mundo aqui. Desde os últimos acontecimentos que marcaram a história mundial através da guerra contra um vírus invisível e os conflitos em vários países espalhados pelo globo, tantos acontecimentos fazem com que muitos acreditem que já chegou o fim. Será que realmente estamos perto do fim do mundo? Ou será que tudo isso não passa de mera especulação? Não estamos querendo aqui enfraquecer a esperança que há muito tempo carregamos sobre a volta de Jesus. Não é esse o objetivo. Não temos dúvidas que a crise que vivemos é gravíssima e tem relação direta com o evento tão aguardado pelos cristãos, a segunda vinda de Cristo. Todas essas tribulações são reais. Infelizmente, enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos a encará-las. Afinal, o grande conflito é real e estamos no meio dele. Porém, segundo as palavras do próprio Jesus no capítulo 24 de Mateus, ainda não é o fim. Nesta passagem bíblica existem muitas informações esclarecedoras sobre o tempo e os sinais da segunda vinda de Jesus. Os sinais gerais ali apresentados são indicativos. Eles sempre aconteceram, mas irão se intensificar quando estiverem perto do fim. O estudo da Bíblia é muito importante para que estejamos preparados e não sermos levados pelos ventos de qualquer engano que soprarem à nossa volta. Precisamos deixar de lado as muitas vozes que interpretam os eventos finais com base em suas próprias percepções e buscar sabedoria através da interpretação bíblica. Só assim estaremos livres do medo, engano e alarmismo. Sim, a volta de Jesus é real. O grande conflito também é um fato. Mas de tudo isso, precisamos estar com nossa mente focada no retorno de Cristo, pois esta é nossa verdadeira esperança. Então, no que você crê? Estamos de volta agora no nosso último bloco e também no nosso último tema dessa série, No que você crê? Nós discutimos aqui temas interessantes que geram aí uma certa polêmica na forma como as pessoas interpretam a Bíblia, a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o tema da origem do mal. Nós vamos entender um pouco melhor como a Bíblia descreve esse grande conflito, enfrentamento, essa batalha que existe entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Você está preparado aí? Então, vá comigo agora à palavra de Deus. Eu quero te convidar para ir ao livro que está lá no fim da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, que descreve como todas as coisas vão terminar. Está pronto aí? Capítulo 12, eu quero ler aqui com você a partir do verso 7. Diz assim o texto, preste atenção. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E agora observe, verso 9. E foi expulso o grande dragão. Quem é ele? A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, e foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Quais são os efeitos do mal na existência humana? Até onde a gente pode atribuir a dor, o sofrimento, a angústia, a origem do mal? Para você entender isso, eu quero contar uma história que aconteceu comigo e com a minha esposa. Essa história, ela vai te ajudar a entender um pouquinho como nós estamos expostos aos efeitos nocivos, terríveis desse grande conflito. Alguns anos atrás, a Érica, minha esposa, engravidou. Era a primeira gestação nossa. Hoje nós temos 3 filhos, o Benjamin, de 6 anos, a Rafaela e a Gabriela, que estão agora completando
3 aninhos. Quase que eu esqueço a idade aqui, hein? Imaginem. Bom, quando ela teve a primeira gestação, depois de algum tempo, nós descobrimos que aquele bebezinho que estava sendo formado na barriga tinha uma importante síndrome. Essa síndrome era uma trissomia, ou seja, em vez de ter 2 cromossomos, dois pares de cromossomos, no cromossomo 18, ela tinha 3 cromossomos ali no cromossomo 18. O que isso afetou na constituição dessa criança? Cada pedacinho do DNA dessa criança foi impactado. Esse bebê teve problemas de má formação. Teve tantas dificuldades e, naturalmente, em virtude dessa complexidade, ela não conseguiu nascer. Morreu dentro da barriga da mamãe. Sabe, essa história, quando nós passamos, nos trouxe muita angústia, nos trouxe muito sofrimento. Mas ela ilustra exatamente o que o pecado faz. O pecado faz exatamente isso. Não existe uma única partícula da nossa existência, do nosso DNA, de nada que a gente vê, de nada que a gente está inserido, em que o pecado, em que o mal, em que a desgraça não afete diretamente. Shakespeare entendeu isso daí. E na peça, ele colocou, quando ele escreve sobre exatamente isso, ele coloca na boca de Hamlet a seguinte frase: existe muito mais entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Entenda aqui uma coisa, a vida, ela é muito mais do que a gente pode perceber pelos nossos sentidos. Tá, mas e como é que a gente explica o mal? O que seria o mal? Talvez a resposta mais significativa da filosofia pode ser encontrada em 2 importantes teólogos, que também eram filósofos, Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Eles diziam o seguinte, que o fenômeno do mal nada mais é do que uma privação, ou seja, é uma deficiência ou uma carência. Deixa eu explicar para você entender um pouquinho melhor. O mal, segundo eles, seria a ausência do bem. Então entenda o seguinte, para a ciência não existe o frio. O que é o frio? É a ausência de calor. Para a ciência não existe trevas, escuridão. O que seriam as trevas, a escuridão? Seria a ausência da luz. Dentro desse conceito, o que seria o mal? O mal seria simplesmente a ausência, a privação, a carência do bem. Então, dentro dessa visão, na escala de perfeição, nós devemos entender que quando nós sofremos, quando nós estamos expostos à morte, quando pessoas têm dificuldades para sobreviver num mundo que muitas vezes é mau, quando a gente vê guerras, vê corrupção, tudo isso, na verdade, seriam sintomas de um afastamento da nossa humanidade ou da raça humana de Deus. Ou seja, Deus deveria estar presente na nossa vida. Ele deveria estar presente na natureza, mas simplesmente por causa do pecado, por causa de uma decisão que foi tomada lá atrás, esse mal nos assombra e ele fez algo terrível, ele nos separou de Deus. E essa é a realidade restrita ao nosso planeta. Que privilégio, hein? Você deve estar pensando. Que desgraça que alcançou a gente aqui nesse lugar. Mas tem um outro detalhe muito importante. Essa guerra, que de certa forma tem aqui no planeta o seu palco principal, ela não é uma guerra restrita a este mundo. Deixa eu tentar explicar um pouco melhor. Essa guerra é uma guerra cósmica, ou seja, de alguma maneira, ela afeta todo o vasto universo de Deus. Quer ver só comigo? Volta aqui a Bíblia para você entender um pouco melhor o que eu estou lhe dizendo. O texto que nós começamos a ler aqui, em Apocalipse 12, do verso 7, diz assim: houve peleja no céu. Observe, o primeiro palco de batalha não foi a terra. O lugar onde esse conflito, onde essa disputa se inicia é o céu. E isso é tão irônico, porque é o lugar mais improvável, era o lugar mais perfeito. A Bíblia chama isso de o mistério da
iniquidade. Se você for a carta que Paulo escreveu, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 7, você percebe que Paulo se refere à origem do pecado como sendo um mistério. Ou seja, o ser mais perfeito, que era o próprio Lúcifer, apesar desse nome não estar na Bíblia, ele reflete com exatidão a essência dessa criatura, que era um ser formoso, era um ser poderoso, ele estava diante do trono de Deus, isso está lá em Ezequiel capítulo 28. Esse ser foi o responsável por trazer, por levantar a maior perversidade que existe no cosmos, no universo. Dessa forma, ele dividiu as criaturas do céu. Se você for comigo aqui, Apocalipse 12, o verso 4, você observa que a ação desse ser terrível foi arrastar a terça parte das estrelas do céu e lançar para a terra. Ou seja, o primeiro lugar que sofreu os efeitos do pecado não foi aqui o nosso planeta, mas foi o próprio céu. A Bíblia está dizendo que o diabo seduziu, ele enganou, ele arrastou, levantando contra Deus a terça parte dos anjos do céu. A pergunta é, quantos anjos nós temos? A gente não sabe, milhões de milhões, milhares de milhares, enfim, é um número imenso, desconhecido para nós, mas a terça parte desses anjos estão aqui com ele hoje. Agora, como é que essa batalha aconteceu? Tem muita gente que tem dificuldade com isso. Pensa que a batalha no céu foi uma batalha física. Parece que o céu se transformou numa grande arena e os lutadores estavam lá prontos para guerrear, mas não é isso que a Bíblia fala. Quando você vai à Bíblia, por exemplo, Ezequiel 28, 16, diz literalmente assim, olha, na multiplicação do seu comércio. O diabo, antigo Lúcifer, começou a trabalhar no contexto da perfeição do céu. O que ele fazia? A palavra multiplicação do seu comércio. Essa palavra na língua hebraica significa aliciar pessoas. É como alguém que vai de um lugar para o outro, fofocando, falando mal. O primeiro fofoqueiro do universo, sabe quem foi? É o diabo. Ele é o língua grande. Ele fala mal de tudo e de todos. Quem tem esse mesmo espírito abriu as portas do coração para que ele entre e se torne o seu Deus. Portanto, essa batalha não era física, era uma batalha de ideias, de natureza espiritual. Só que veja, essa batalha que começa no céu, ela ganha agora novos horizontes. E se você voltar comigo aqui ao Apocalipse 12, o verso 9, você vai entender isso. Diz assim, olha, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Agora preste atenção, o verso 9 diz assim, o sedutor de todo o mundo. Isso daqui é muito importante. Veja, esse anjo que era portador de luz se transformou numa criatura perversa, a ponto de ser identificado aqui como um grande dragão. E a Bíblia vai descrevendo um pouquinho mais. Se você for ao verso 3, você descobre que esse dragão, ele é vermelho. Ou seja, qual é a característica que define o diabo? A sua cor. Vermelho significa, na profecia, que não é uma linguagem literal, mas simbólica, significa destruição, significa morte. Portanto, essa batalha tinha como objetivo destruir a perfeição do universo de Deus. E dessa forma, ela alcançou todos os rincões, todos os lugares do universo de Deus. O verso 9 diz aqui que ele se tornou o sedutor de todo mundo. Veja, essa é uma característica extremamente importante, porque a palavra mundo aqui é a palavra na língua grega que significa uma terra habitada, ou seja, todas as pessoas que viviam em um lugar habitado. Mas tem uma informação interessante. Primeiramente, o diabo se transforma no sedutor de todo mundo e depois disso é que ele é tirado para a terra. Ou seja, houve, de alguma forma, consequências drásticas para todos os cantos do universo. E a Bíblia trabalha com a ideia de que existem outros mundos. A Bíblia sugere isso, de que existem outros mundos que foram criados por Deus, mas que, infelizmente,
Ou melhor, felizmente para eles, né? Não sofreram as consequências como nós sofremos. Veja, se o diabo foi expulso para a terra antes sendo o sedutor de todo mundo, portanto, esse mundo não pode ser a terra, pois ele foi expulso para ela. O que o Apocalipse está dizendo aqui é que o reino de Deus, ele se estendia além das cortes celestiais. Isso aqui é extraordinário. Você sabia que católicos, protestantes, evangélicos têm dificuldade em admitir que existem mundos criados por Deus? Eles acham que a Bíblia não fala sobre esse assunto. Mas o que o Apocalipse está sugerindo aqui é que essa desordem, ela transcende, ou seja, esse grande conflito não estava restrito à corte de Deus. Ele alcançou de alguma maneira todo o universo de Deus. Um exemplo para isso, se você for a Jó, capítulo 1, verso 6, você encontra Deus em uma reunião com os seus filhos. Em que lugar? A gente não sabe. Mas é fato que o diabo, ele aparece de intruso e ele diz assim, olha, eu estou vindo aqui como um representante da terra. Ou seja, ele estava ali em algum lugar desse universo, reclamando a terra para si, dizendo, olha, se existe aqui uma reunião tratando de liderança, tratando de leis, tratando do universo, eu preciso estar aqui. Não é apenas uma passagem isolada essa. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 9, Paulo ele diz que nós nos tornamos espetáculo para 3 diferentes dimensões. Preste atenção nisso daqui. Nós nos tornamos espetáculo, ele diz aqui, para o cosmos, ou seja, o mundo inteiro. Aqui ele está falando do universo. Ele está dizendo que de alguma forma o universo nos assiste, nos acompanha aqui. Isso dá a ideia de que nós vivemos um grande BBB. As pessoas nos assistem para entender como é que vai acabar a história do mal. Mas além do mundo inteiro, aqui em 1 Coríntios 4, verso 9, Paulo diz também que nós somos espetáculo aos anjos. Ou seja, a corte celestial de Deus também acompanha, querendo entender como é que a história vai terminar. Lembre-se, os anjos não são oniscientes. Eles não sabem todas as coisas, eles também precisam acompanhar o desfecho da história. E Paulo ainda diz que além do cosmos, do universo, além dos anjos, a corte celestial, nós também somos espetáculo aos homens. Ou seja, aqui na terra as pessoas observam como é que a história vai terminar. Veja, a grande maioria dos cristãos tem dificuldade de entender isso. De entender que o planeta Terra não é o único lugar com vida inteligente. Mas o Apocalipse está sugerindo isso fortemente, querendo dizer o seguinte, olha, existe muito mais que a gente não conhece. Existe muito mais que a gente não pode ver. Nem a ciência é capaz de medir esse vasto e amplo universo criado pelas mãos e pela palavra do Senhor. Só que, de acordo com o Apocalipse, o eixo principal dessa batalha, dessa disputa, se deslocou da corte de Deus, do universo, para este mundo. Diz aqui que o diabo, a antiga serpente, foi atirado para a terra. Você, isso mesmo, você, é protagonista desse grande conflito. Quando você chora, quando você lamenta o fim do seu casamento, quando você está em luto por causa de alguém que você amava, que você perdeu, eu quero te dizer que o mundo inteiro, o universo de Deus observa com espanto, porque eles não sabem o que é dor, eles não sentem como a gente sente. Eles não sabem o que é morte, eles apenas observam. Eles não sabem o que é ter depressão, o que é ter ansiedade, o que é ter agonia, angústia. Eles não sabem o que é ajoelhar e clamar a Deus, tentando vê-lo sem conseguir enxergá-lo. Nós estamos no centro dessa batalha. O nosso planeta se tornou o ponto mais importante para o desfecho da história do mal. Quando ele foi atirado para a terra, o único lugar que ele conseguiu prosperar no engano além do céu foi aqui. E agora veja, como é que a humanidade
aceitou esse seu projeto de rebelião universal? Como é que a humanidade está agora sofrendo sobre o peso dessa desgraça, a dor, a morte, o sofrimento? Veja, muitas vezes a gente distorce os fatos. A gente diz assim, né? Quando alguém morre, não, foi Deus que quis assim. Sério mesmo? Foi Deus que quis isso? Isso não é verdade. O contexto por detrás, queridos, não tem a ver com Deus. Deus deu liberdade, até mesmo para a criatura perfeita como Lúcifer, escolher o lado oposto. Mas agora a gente precisa focar aqui no contexto dessa batalha. O que está em jogo nessa grande disputa? Eu queria que você me acompanhasse. Apocalipse 12, o verso 17. O que é que traz essa batalha ainda mais intensidade? Olha o que diz o verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Preste atenção. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Duas coisas importantes. Primeiro ponto aqui da disputa, do grande conflito entre Deus e o diabo, tem a ver com a lei de Deus, a perfeição da lei de Deus. Quando a gente vai à Bíblia, a gente descobre que o resumo da lei é o amor. Você lembra? Quando chegou ali um escriba, perguntou para Jesus, o que está escrito na lei? Como que tu interpretas? Jesus falou para ele, então, você tem que me dizer. E ele falou assim, olha, a lei, o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, a essência do reino de Deus, a essência da lei de Deus é o amor. Lúcifer, ele questionou isso. Para ele, o reino de Deus não é um reino de amor, porque não há liberdade individual. Na cabeça dele e na argumentação dele, cada um devia ser livre para fazer o que quiser, né? Mas essa visão é capaz de transformar o céu no inferno. Porque as pessoas, elas não conseguem se voltar para um bem comum. O eu, ele se torna o centro de tudo e o egoísmo se torna o tema mais importante da nossa existência. É por isso que Satanás começou questionando a lei de Deus e terminou perseguindo a lei e os seus guardadores. Veja, o problema não está com a lei de Deus, mas com o uso que a gente faz dela. Tem muita gente que usa a lei com o objetivo errado, como meio de salvação. A lei não salva, mas Paulo diz em Romanos 7,12 que a lei é santa, o mandamento é justo e bom, ou seja, a lei é boa, porque ela aponta para o amor de Deus. Só que Romanos 7,11 diz que o pecado, ele se prevaleceu da lei e me enganou e me matou. Ou seja, a lei não salva, esse não é o objetivo da lei. Ela mostra como os salvos devem viver. E adivinha você aí, como é que os salvos devem viver? Devem viver em amor. A segunda coisa que Satanás questiona no contexto do grande conflito é a revelação, é a palavra de Deus, é o testemunho de Jesus. Satanás tem ódio, queridos, disso aqui, ó. É por isso que ele coloca hoje nas igrejas tudo menos a palavra. Ele deslocou o eixo de autoridade da revelação para a interpretação, ou seja, o homem agora sofre da sedução de se tornar inimigo de Deus e viver não de acordo com o que a palavra diz, mas ele se passa agora como autoridade maior, o eixo maior. E isso daqui é a sedução, é o canto da sereia, lá do Éden, quando a serpente disse para Eva, olha, se vocês comerem do fruto, vocês vão ser como Deus. Queridos, tem muita gente que coloca a tradição no lugar da revelação. Veja, você pode fazer da história uma verdade absoluta, mas você vai cair na maior cilada. Tem muita gente que pensa assim, não, mas ao longo do tempo as pessoas viveram, o cristianismo, a igreja, historicamente, não guardava a lei de Deus, ou seja, dizer que a lei tinha sido abolida. Veja, isso é um erro que foi contado e vivido muitas vezes, mas isso ainda assim não é capaz de transformar o certo no errado.
Você talvez pode dizer, mas todo mundo vive assim, todo mundo diz que a lei foi abolida. Queridos, se a lei foi abolida, o amor foi abolido, ou seja, Deus precisa deixar de existir. O centro da verdade não é uma comprovação social, mas sim a inspiração espiritual, a revelação. Veja, eu não posso manter como centro também da verdade a razão. Ficar observando como que a ciência propõe, né, o empirismo, esse processo científico, o racionalismo, ele só pode fazer do homem um ignorante temporário. Sabe por quê? Porque a ciência, assim como a revelação, é progressiva. Existe muito mais sobre a vida e a sua essência o que você pode observar agora através da ciência. Quando o homem se separa do sobrenatural, do mundo sobrenatural, o que sobra é o vazio. É uma vida sem sentido, sem propósito. E talvez você tenha vivido assim. Você me assistindo agora diz, olha, eu tenho um vazio dentro do meu coração. Quero te dizer que o inimigo de Deus, durante séculos, durante milênios, ele tem tentado afastar as pessoas do assim diz o Senhor, do está escrito. Porque o seu objetivo final, tanto da lei quanto da Bíblia, é levar a Cristo. Se Satanás tira você de perto da Bíblia, e se ele diz que a lei também não tem utilidade para você, nós perdemos a maior referência, que é Cristo. E como o desfecho dessa batalha vai acontecer? Queria que você me acompanhasse aqui em Apocalipse 12. Quero ler para você do verso 10 até o verso 12. Olha só o que diz o texto. Então ouvi grande voz do céu proclamando. Preste atenção, você que está sofrendo. Você que sente na pele os efeitos do grande conflito, preste atenção. Então ouvi grande voz do céu proclamando. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. E agora preste atenção no verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Você está entendendo? Esse é o recado da revelação do Apocalipse para você. Como é que a gente vence essa batalha entre o bem e o mal? O antídoto, o remédio, está delineado aqui, é a cruz de Cristo. A cruz é capaz de dividir a história em antes de Cristo e depois de Cristo. A cruz é capaz de dividir também o tipo de pessoas, vencedores e derrotados. Veja, o centro dessa batalha foi travado lá no Monte Calvário, quando o sangue de Jesus foi derramado. A sua oferta, o seu perdão se tornou perfeito. É por isso que Deus pode salvar você perfeitamente. E qualquer pecador pode na cruz encontrar resposta para as suas aflições, os seus problemas, as suas dificuldades. É Cristo. É a cruz. Não sou eu. Não é minha capacidade intelectual, mas é Deus, é o Senhor. Eu sei que talvez hoje você provavelmente esteja vivendo um momento muito dramático do grande conflito. Todos nós. Vez ou outra somos açoitados, né? Somos machucados por causa do pecado. Às vezes a gente perde a fé. Às vezes a gente se afasta de Deus. Você que ligou a televisão de madrugada e me encontrou aqui e parou aqui no programa Está Escrito. Você que busca na bebida, que busca na droga, que busca nas baladas, deixa eu te dizer uma coisa, a resposta para você está aqui na palavra de Deus, está na cruz de Cristo, está em Jesus.
A gente pode e deve procurar especialista quando o coração está machucado e partido, mas é a cruz de Cristo o verdadeiro remédio para o problema do mal. A cruz pode responder à morte, à dor, o divórcio, a ansiedade, porque Jesus, e Ele somente, é o nosso Salvador. Algum tempo atrás eu ouvi uma história, e eu quero compartilhar aqui com você. Um jovem que vivia um momento difícil da sua vida, ele decidiu ir à igreja, uma coisa que ele não fazia frequentemente. Acontece que naquele dia, a mensagem da palavra de Deus parece que falou diretamente ao seu coração. E no final do culto, ele ficou esperando o pastor sair, e logo ele foi conversar com o pastor, e ele disse o seguinte: pastor, eu queria te fazer uma pergunta. O pastor disse: pode falar. O que eu preciso fazer para ser salvo? O pastor olhou bem para aquele rapaz e deu uma resposta contundente. Disse assim: meu amigo, você chegou atrasado. O rapaz tomou um susto e disse para o pastor: como assim? Você chegou atrasado. Indignado com a resposta do pastor, ele disse: quem é o senhor para falar que eu cheguei atrasado? Quem é o senhor para dizer que eu não tenho mais salvação, que eu não tenho mais solução? O pastor olhou para ele e disse assim: você chegou atrasado, meu amigo. E quando ele já estava se retirando, indignado com o pastor mais uma vez olhou para ele e disse assim: você precisa entender uma coisa, que você chegou pelo menos 2000 anos atrasado. Porque tudo que você podia fazer para ser salvo já foi feito para você, por você, na cruz do Calvário. Queridos, essa é a grande notícia da cruz. Eu, você, nem ninguém temos algo a fazer em prol da salvação. Ela é completa, ela é absoluta. Essa batalha entre o bem e o mal está para terminar daqui a pouco tempo. Você crê nisso? Jesus vai voltar e que Ele vem buscar aqueles que lhe pertencem. Mas se eu não posso fazer nada, então quer dizer que eu já estou salvo? Não, não é bem por aí não. Se você não pode fazer nada em favor da sua salvação, você pode e deve fazer algo por causa da salvação. E o que você pode fazer? É se arrepender. É aceitar quem você é. É clamar a Deus para que Ele tenha misericórdia e te ajude a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você está sofrendo hoje, Jesus diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus está ansioso por mudar a sua sorte, por tirar aqui a angústia do seu coração e colocar paz, colocar esperança. Você consegue entender isso? E isso é para acontecer agora, não é para depois, não, é agora, é hoje. É Deus falando com você. A Joyce vai cantar uma música, e enquanto ela canta, você vai ter oportunidade de conversar com Deus. Que a sua oração seja franca, honesta. Você se abra Ele dizendo: Senhor, derrame a sua graça, a sua misericórdia na minha vida. E depois dessa música eu quero fazer uma última oração aqui. Nesse nosso momento do programa Está Escrito, pedindo uma bênção de Deus sobre você. Ouça a palavra de Deus em forma de música. Tantos são teus
afazeres, que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e oração, ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje se encontrasse com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por teu Salvador, são teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria teu sentir? Talvez procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror, com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por teu Salvador, são teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Hoje, nós somos muito impactados com aquilo que a gente vê e com aquilo que a gente ouve. Esses dois sentidos, eles acabam sendo muito usados. E a nossa geração, ela acabou se transformando na geração do vídeo, do conteúdo virtual, não é mesmo? A gente gosta de assistir, a gente gosta de ver, gasta pouco tempo lendo. Mas a Bíblia, ela cria um mapa mental dessa grande batalha. E no final da história, ela deixa muito claro qual é o lado que vai ser vencedor. Eu fico me perguntando se alguém, em sã consciência, soubesse o fim desde o princípio. Ele tomaria as decisões erradas, simplesmente por tomar. Em sã consciência, ele não faria isso. Porque é exatamente o que o pecado faz. Ele nos transforma em pessoas loucas. O mundo vira uma loucura. É por isso que a gente tem que ir à sua palavra para entender quais são os planos de Deus para a nossa vida. E hoje eu queria te lembrar que com esse guia de estudos da Bíblia, a procura da verdade, você vai entender como a história dessa luta entre o bem e o mal vai terminar. Peça agora. Você pode aí mandar uma mensagem no WhatsApp. Você pode ligar aqui no horário comercial, das 8 até as 5 da tarde. Você pode entrar no nosso site,
Você tem pelo menos 3 diferentes maneiras para você pedir. O que você só não pode fazer é deixar de pedir. Nesse instante eu quero me aproximar de Deus com você, para que Ele nos ajude a entender cada vez mais como a vitória vem de Deus e o poder pertence a Ele. Você pode orar comigo? Senhor, nós lemos a Tua palavra, nós ouvimos sobre o Teu poder, a Sua graça, mas chegou o momento de vivermos ao Seu lado. Eu sei que tem alguém que está assistindo agora que precisa confiar em Ti, precisa depender apenas de Ti. Eu peço para que a Tua mão poderosa se estenda sobre essa pessoa e faça um milagre que ele, que ela tanto necessita. Eu a entrego em Suas mãos. Em nome de Jesus, que o bem prevaleça sobre o mal. Nós oramos nos méritos do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Que alegria poder passar esses minutos aqui com você. Mas eu queria te lembrar que está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.